Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, na segunda semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Jeremias, no capítulo 17, versículos de 5 a 10, que nos diz assim: Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde. Não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Amados irmãos e irmãs, eu queria explicar um pouco do contexto dessa primeira leitura para vocês, para que a gente entenda de onde é que surge essa frase: maldito o homem que confia no outro homem. Porque tem gente que às vezes leva esse texto ao pé da letra e diz assim: então agora eu não posso pedir mais ajuda a ninguém. Né? Então você começa a pensar no aspecto autossuficiente. Se maldito é um homem que confia no outro homem, eu não vou confiar agora num condutor de um ônibus, num piloto de avião, né? Eu não vou confiar num professor dando aula na sala de aula, eu não vou confiar nem sequer na minha mãe nem no meu pai. É isso que o texto quer dizer? Não, não é isso. A grande questão é o seguinte: na verdade, quando o texto é escrito, nós estamos ali no contexto em que os reinos, né, tanto o reino do norte como o reino do sul, mas especialmente o reino do sul, está com medo de dois impérios que estavam ali prestes a invadir aquela região: o Império Assírio e o Império Babilônico. E qual é a estratégia que as lideranças estão pensando naquele tempo? Vamos então se aliar ao Egito. Escutou bem o que eu falei? Se aliar ao Egito. Se você lembrar bem, o Egito já fez muito mal ao povo de Deus. E as lideranças, bora se aliar ao povo egípcio, porque não sei o quê, a gente está com medo da Síria, está com medo da Babilônia. Gente, ficar se aliando em vez de confiar em Deus, ficar se aliando ao invés de poder olhar para Deus e dizer assim: nossa, Deus pode resolver toda a nossa vida, né? Então, a grande questão era uma crítica a essas confianças políticas, ao invés de fato confiar mais, acima de tudo, no próprio Deus. É aí onde está o problema. E aí o que a gente pode refletir um pouquinho, né? Então quer dizer que não podemos confiar nas pessoas? Podemos sim, porque Deus capacita pessoas. Só que a grande diferença está em quando você faz uma segurança absoluta. Tem gente que confia tão absolutamente no outro, quando você chega e diz assim: fulano, tem uma pessoa do teu lado que fala mal de você, viu? Essa pessoa está querendo te derrubar, e você fica: não, eu não acredito que fulano é capaz de fazer isso. Eu não tenho condições de acreditar nesse fato. Então você coloca aquela pessoa como se ela fosse Deus. Porque Deus aqui não erra, Deus aqui não falha. Entende? Quando você começa a colocar que o outro nunca pode errar, que o outro nunca pode falhar, tu retira do outro a humanidade e coloca ele quase como uma divindade. E sim, tem muita gente que chega a fazer esse tipo de coisa. Isso está errado. E aí, amados irmãos e irmãs, voltando para o texto, agora eu acho que eu justifiquei, né, o porquê desse versículo 5. E o texto diz, né, aquele que confia cegamente nos outros, uma confiança absoluta nos outros, essa pessoa são como os cardos no deserto. O que são os cardos? São plantas espinhosas e secas que crescem em solos áridos e improdutivos. Só que esse cardo, uma vez que ele cresce aí, ele acaba não vendo floração nenhuma, né? Ele fica ali numa região desabitada. Mas aquele que confia em Deus e que coloca a sua esperança em Deus e que sabe que acima de tudo é nele que eu posso ter uma confiança absoluta, essa pessoa é como uma árvore que está ali junto ao rio. Ele cresce, ele floresce, ele tem frutos, né? Ele não passa por secas. E eu digo muito, muito claramente isso, né? Confiar em Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Confiar em Deus é isso que dá sentido à nossa existência. E aí diz o versículo 9: Em tudo é enganador o coração, isto é incurável.
quem pode conhecer? Ou seja, quem pode conhecer o nosso coração? O coração é muito fácil de ser enganado. O coração é muito fácil, né? De ser iludido. Veja o quanto é fácil quando a gente é carente. Basta a primeira pessoa olhar pra gente que a gente fica, ai, eu tô apaixonado, ai, eu não sei o quê. E o coração é muito fácil de ser enganado, de ser deturpado. Mas aí o próprio Senhor fala, eu sou o Senhor. Eu conheço o coração, eu provo os sentimentos. Ou seja, quando a gente fica naquela, né? Ninguém conhece quem eu sou de verdade, ninguém é capaz de poder saber aquilo que eu passo. Ora, Deus sabe aquilo que a gente passa. Então, retira as tuas carências, sabe? Tira da sua vida essa ideia de que eu preciso de alguém para me fazer feliz. Você não precisa de ninguém para lhe fazer feliz, não. Você precisa de Deus. É Deus que vai fazer você feliz. É Deus que traz sentido à tua vida. É Deus que traz sentido a todas as coisas que você passa. Pense mais sobre isso. E vou dizer mais a vocês, quando o texto fala sobre essa errônea confiança cega às pessoas, e que ele mostra, né? Não tem flores, vive numa região desabitada, isso aqui é um exemplo muito claro de uma espiritualidade estéril. Uma espiritualidade sem frutos. Eu acho que eu já contei aqui no canal essa história, eu vou contar mais uma vez para quem nunca escutou. A confiança em Deus ela tem que ser assim. Diz uma história de que tem um homem, tipo, vamos supor que era eu, estou num avião, tá eu e o piloto, um avião monomotor. E aí, em dado momento, o piloto pergunta para mim, José Lucas, você tem coragem? Você confia em mim? Sim, confio. Você sabe que eu sou um bom piloto? Sim, confio cegamente. Então, ó, o avião está com problema. Vamos ter que jogar as coisas agora. Jogue mala, jogue livros, jogue tudo. Eu vou jogando. Mas você confia em mim? Confio. Jogou tudo? Não, joguei não, tem nenhum paraquedas. Certo? Então, se você confia de verdade em mim, de que eu vou lhe proteger até o final. Tem quantos paraquedas? Eu digo só tem um. Então joga o paraquedas também. Você vai confiar em jogar o paraquedas ou não? Se eu disser que eu não quero jogar o paraquedas é porque no fundo eu não tenho uma confiança cega. Porque eu fico pensando, na hora H eu pego esse paraquedas e me lanço do avião para não morrer. Mas se eu digo que eu confio de verdade, eu posso jogar os paraquedas que eu tiver, porque eu sei que o piloto não vai falhar. Isso é a confiança cega em Deus. É isso que a gente tem que ter. Não tem para que criar plano B. Porque o plano A sempre vai dar certo com Deus. Deus não falha. Deus não erra. Deus não volta atrás de uma promessa. Mas muitas vezes criamos muitos planos B em relação a Deus. Porque no fundo falta em nós uma confiança, uma esperança em relação a Deus. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. E eu te aguardo, amado irmão, amada irmã, nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Até mais.